Nós vamos começar então a nossa transmissão propriamente dita. Vamos então iniciar com a nossa prece. Senhor Jesus, nós rogamos ao Senhor auxílio para mais esse evangelho que faremos aqui a partir do nosso lar, em comunhão com os nossos amigos, mesmo que à distância, mas unidos em pensamento e também unidos pela tecnologia, Senhor. Esteja conosco, dá-nos a tranquilidade e a inspiração necessária para que possamos falar a respeito das suas lições. Que assim seja, Senhor, com a graça de Deus. Bem, pessoal, hoje o tema que nós escolhemos para falar do Evangelho é lá no capítulo 14 do Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Mas precisamos nos situar quando que Jesus nos disse essa frase. Foi durante a ceia, a última ceia, em Jerusalém, ali nos dias de comemoração da Páscoa judaica, né, onde os judeus comemoravam a libertação do Egito, né, por Moisés. Essa era a festa de Páscoa judaica. E Jesus estava ali também, e a maioria dos hebreus, né, estavam ali reunidos em Jerusalém para as comemorações. E Jesus estava na última ceia, hoje nós sabemos que foi a última, mas ele estava lá ceando com os apóstolos, e foi nesse contexto, né, que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. E eu estava dizendo também das dúvidas que os apóstolos tinham em torno de Jesus, né? Dúvidas do que estava para acontecer, o que estava acontecendo, o que eles iam fazer, e Jesus dizendo que partiria, que iria deixá-los, e eles não estavam entendendo muito bem o que acontecia. Aí, voltando a dizer, lá no Evangelho de João, está narrado assim, Simão Pedro, né? Pedro pergunta assim: Senhor, para onde vais? E Jesus responde para ele: aonde eu vou, Pedro, você não pode me seguir. Depois você me seguirá. E o Pedro diz assim: mas Senhor, mas por que eu não posso te seguir agora? Eu daria a minha vida pelo Senhor. Aí Jesus falou assim: darás a sua vida por mim? Em verdade, te digo que não cantará o galo até que me negue 3 vezes. Né? Pedro ficou meio assim: puxa vida, mas eu negar ao Cristo? Aí depois vem lá outra dúvida, é aí que entra o contexto. Aí o apóstolo Tomé diz assim: Senhor, se nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Aí que Jesus responde: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E na sequência, Felipe Felipe sugere, né? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Felipe? Quem me viu, a mim viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Depois Judas, não o Judas Iscariotes, né? O Judas Tadeu. O que houve, Senhor, que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quer dizer, Jesus aí recomendando que nós o seguíssemos, que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E que para nós chegarmos a Deus temos que seguir a trilha que ele deixou. Então,
E também dentro desse Evangelho de João, na sequência desses capítulos, no capítulo 13 de João, Jesus diz que não abandonaria os apóstolos, né? Quer dizer, não nos abandonaria, quer dizer, não abandonaria o povo, e ele pediria ao Pai, pediria a Deus que mandasse um consolador para que nos orientasse, né? O consolador prometido. E nós, espíritas, acreditamos que o consolador prometido por Jesus, para nós, é a doutrina espírita, né? É o espiritismo. Não é personificada numa pessoa, mas personificada na doutrina espírita, que foi comandada, né, pelo Espírito de verdade, ou pelo Espírito Santo, como queiram, se assim poderemos chamar. E agora, o que importa esses ensinamentos de Jesus para nós hoje? Nós observamos à nossa volta o que tem acontecido no mundo, né? Como nós estamos vivendo, como a humanidade tem vivido no mundo ultimamente. Nós temos, independente, eu não estou falando dessa situação específica de pandemia, de doença, não, estou dizendo o modo de viver. Nós temos dado uma ênfase enorme às coisas materiais, puramente materiais. O comércio, o possuir, né, o ter. E nós cristãos, né, estamos sendo cristãos até a página 2, né? Estamos sendo cristãos da boca para fora, porque nós estamos muito mais preocupados com o material, com o nosso modo de vida, do que com o que nós realmente somos e o que nós realmente podemos fazer, nos utilizando dos ensinamentos do Cristo, dos ensinamentos e dos exemplos que o Cristo nos deixou. Então, não basta para a gente simplesmente acreditar em Jesus. Ah, não, eu acredito que Jesus exista. Tá. Não, mas eu creio que Deus existe, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Só que o nosso comportamento diz ao contrário, né? Nós dizemos que acreditamos em Deus, que confiamos em Deus, mas a cada dia nós damos testemunho ao contrário, né? A gente se desespera, a gente briga, a gente odeia, a gente se magoa, sentimos muito medo de perder a vida, medo de perder o emprego, medo de... enfim. Isso não demonstra confiança em Deus, isso não demonstra confiança na tutela que Jesus tem sobre nós. Não é fato? Porque só crer e não agir de acordo não nos adianta muito. Nós espíritas sabemos da reencarnação. Agora, o que é a reencarnação? A reencarnação são, cada uma delas, são novas oportunidades de aprendizado e crescimento. E muitas vezes nós passamos uma reencarnação inteira de, 70, 80, 90 anos, ao invés de nós buscarmos o crescimento, a gente passa assim meio que só lamentando, achando ruim, ou preocupado com coisas menos importantes, né? Comer, beber, se divertir, só isso. Não nada disso é proibido, né? Comer, beber, se divertir, nada disso é proibido. Mas só que nós não podemos dar mais valor a isso do que a nossa vida espiritual. Então,
voltando a dizer do nosso comportamento, a gente olha à nossa volta, quanto sofrimento, não é? Quanta violência hoje em dia. Parece que tudo quer se resolver no tapa, né? Tudo quer se resolver usando de truculência. Quanto roubo, quanto desvio de dinheiro. Aí a gente vê países, né? Agora, para a situação atual, esse confinamento pelo qual nós estamos passando, essa epidemia, né? Essa pandemia, e muitas pessoas preocupadas em ganhar dinheiro com isso, né? Desvio de verbas, né? Desviam dinheiro para cá, dinheiro para lá. Então isso mostra que nós ainda não entendemos realmente o sentido da vida. A gente está conhecendo a vida só no hoje, né? E quando a gente pensa no amanhã, a gente pensa no amanhã material. Eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter o amor da minha vida, eu quero ter o carro do ano, eu quero ter tal ou qual coisa, coisas que realmente nós não vamos levar conosco no final da encarnação. Coisas que ficarão para trás. O nosso próprio corpo ficará para trás. Né? A nossa própria matéria vai se decompor e voltar à natureza. Então, quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é para que nós procuremos seguir os seus passos, senão a gente não vamos conseguir com muita facilidade chegar a termos uma vida melhor. Se nós pensarmos direitinho, se a partir de hoje, vamos dizer assim, a partir desse instante, começarmos a observar e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, eu acho que o mundo melhoraria. Principalmente nessa questão do amai-vos uns aos outros. Ou seja, esse amar um ao outro é o respeito mútuo. Nós não desejarmos para as pessoas o que a gente não quer para a gente. Nós não fazermos para as pessoas o que nós não gostamos que nos façam, o que nos incomoda. Né? Mas o que tem acontecido? Alguém nos ofende, ao invés de nós procurarmos contornar a situação, nós contra-atacamos. Isso é meio que automático, né? A gente, muitas vezes, nós contra-atacamos com uma força desnecessária. E isso nos causa um atraso enorme. Isso nos causa um trabalho enorme para depois a gente poder voltar ao eixo, voltar ao caminho. Nós passamos mal. Sendo que quando a gente pratica o bem, é o contrário. Quando a gente consegue ajudar uma pessoa, quando nós conseguimos deixar uma pessoa feliz, ou resolvermos uma situação de quem está passando por dificuldades, é gratificante, não é? A gente se sente bem, parece que a gente se sente leve. Puxa vida, né? É uma satisfação fantástica a gente conseguir ajudar alguém, mesmo que a pessoa não reconheça, não tem problema, né? Se a pessoa não reconhece, problema, né? Mas a gente ter assim a sensação, né, do dever cumprido, da obrigação bem feita, é fantástico. E sempre quando a gente pratica coisas ruins, a gente fica marcado por aquilo, às vezes anos, né? Mágoas, rancores, ódios, desejo de vingança. É horrível. E por que a gente não inverte essa situação? Porque nós não estamos acreditando que Jesus seja o caminho. Muitas pessoas imaginam, tem pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, tudo bem.
cada um estagia no local que acha mais adequado. Mas a grande maioria que acredita, né, não importa a denominação religiosa, também não segue. Né? A gente fica assim preocupado realmente com as coisas que vão se perder. A gente fica... Outra recomendação do Cristo, né? Aí não sei que capítulo ou em qual evangelho, mas que Cristo recomenda que a gente coloque o seu tesouro aonde a traça e a ferrugem não corrói e os ladrões não consigam roubar. E a gente não, a gente fica colocando o nosso tesouro, ou seja, assim, as coisas que a gente dá mais importância, aonde o ladrão pode levar. E esse ladrão é simbólico, né? Por exemplo, se eu coloco a minha felicidade só no dinheiro, eu posso viver muito infeliz. Mesmo tendo esse dinheiro, eu posso ser muito infeliz. Se eu coloco a minha felicidade dependendo do amor de alguém, essa pessoa pode deixar de me amar ou nunca me amar e eu vou viver extremamente infeliz. Então, eu falo assim, nas coisas mais pro lado material, a gente não vai conseguir felicidade. É óbvio, a gente buscar o conforto, buscar um melhor emprego, buscar uma melhor condição de vida para a nossa família, né? Isso é natural que aconteça. Mas o que eu quero dizer, o que Jesus quer dizer, né? Não eu quero dizer, é o valor que a gente dá a isso. Né? Se nós observarmos a vida de Jesus, ele tinha tudo, mas não possuía nada. Não é fato? Jesus vivia de uma maneira tranquila, né? Uma maneira simples. Né? Fazia o que fazia, não tem a capacidade de auxiliar a tantos, ou melhor, até todos, e de posse mesmo, o que ele tinha de posse? A sua moral, o seu amor, né? A sua filosofia de vida, a sua grandeza, era o que Jesus possuía. Eu estou dizendo quando estava encarnado, quando estava aqui entre nós para e passo. Mas ele ainda possui todas essas virtudes, né? Nós somos espíritos e espíritos não morrem. Trocamos de corpo. Né? Os corpos se transformam, mas o espírito evolui. Então, é essa questão. Não basta nós simplesmente acreditarmos. Nós temos que aplicar isso em nossas vidas. Agora, por que eu li essas questões aqui que Judas perguntou, Tomé, Felipe, o próprio Pedro, né? Dizendo que morreria pelo Cristo e tal. Porque isso também é exemplo. Nós ainda, como aqueles apóstolos naquela época, nós ainda não fixamos ainda a moralidade do ensinamento do Cristo. Aí os seus apóstolos ali, os mais chegados, carregavam consigo essas dúvidas. Aí o Cristo foi crucificado. Aí é que acabaram de se perder mesmo, né? E agora? Pedro negou, o resto dos apóstolos sumiram, cada um foi para o seu canto. Ficou João, que era o mais novo, né? O João, que é o evangelista, e Maria, por ali, em Jerusalém. Aí depois, quando Cristo esteve com eles novamente, que mais comumente chamado como a ressurreição, né? Que esteve aí junto aos seus discípulos novamente, aí
Este foi o grande ensinamento. Jesus mostrou que vencia a morte e que a morte não era o final. Aí e Jesus esteve com eles lá vários dias ainda, e eles com esse novo ânimo, sabendo que o Cristo é vivo e que eles não estavam abandonados, mudaram a sua maneira de proceder e espalharam o cristianismo pelo mundo, né? Então acho que está na hora de nós, todos cristãos também, acreditarmos nisso, né? Que a nossa vida não termina ali na esquina, né? Que a nossa vida não termina com a morte do corpo físico, né? E o que nós levaremos conosco de bom quando nós daqui partirmos dessa reencarnação? O que nós levaremos de bom conosco? As nossas obras, né? O nosso aprendizado, o nosso crescimento. O que é material, tudo vai ficar para ser reutilizado por outras pessoas, né? A vida é assim, né? Então, para nós chegarmos, metaforicamente, né, chegarmos até Deus, nós temos que seguir o caminho que Jesus deixou, nós temos que seguir os seus passos. E isso não é ser beato, ser o religioso que não sai de dentro do seu tempo religioso e tal. Não adianta isso. Adianta as minhas atitudes dentro do mundo. Se nós somos, né, estamos convidados a viver neste mundo, neste meio, seja ele onde for, na cidade que for, no país que for, na família que for, ali é o nosso lugar. Então nós temos que viver de acordo com os ensinamentos do Cristo nesses locais, no local onde nós habitamos, no local onde nós convivemos. E não nos trancarmos dentro do templo religioso, agindo de uma forma, e fora do templo religioso termos outro comportamento. Nós não teremos crescimento algum assim. E não é só o crescimento, eu falo assim, é a participação de nós, a participação na sociedade como um todo. Para uma sociedade melhor, para um mundo melhor, precisamos de pessoas melhores. Enquanto cada um de nós ficar esperando que o próximo faça a parte dele e a nossa, nós não vamos conseguir. É preciso cada um de nós fazermos a nossa parte. Cada um de nós fazermos a nossa parte para que possamos criar esse mundo melhor. E o caminho do Cristo está aí, né? Reconhecerão meus discípulos por muito se amarem, né? E eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então é bom que nós possamos refletir nesses ensinamentos e aplicá-los no nosso dia a dia. Sabemos que não é fácil, né? Sabemos que as montanhas que nós temos dentro de nós, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? Da nossa maneira de pensar, é preciso ter humildade, sabe? É preciso forçar a humildade para que nós possamos aprender o caminho melhor para nós, né? O caminho do perdão, o caminho do consenso, o caminho do amor. Esse amor ainda que nos parece tão distante, né? Nós não amamos, nós gostamos, né, de determinadas coisas. Porque amar realmente é o amor, o exemplo que o Cristo tem por nós. Não importa a cor,
não importa a situação financeira, não importa o idioma que fale, ele ama todos, e ajuda todos, e auxilia todos. O Evangelho de João, eu recomendo, quer dizer, todos os evangelhos, todos os 4 evangelhos são livros excelentes, né? Mas o de João, ele mostra realmente esse lado mais moral do Cristo e, assim, moral, mais espiritual, né? Não é tanto histórico, ele não é tão histórico, mas ele mostra esse lado desses ensinamentos para que a gente se norteie. Tá bem? Bom, acho que a mensagem de hoje é por aí. Vocês desculpem, né, a falha que houve, eu não sei o que houve, que tivemos essa pequena interrupção, mas dos males o menor. Vamos em frente. Tá bem? Muito obrigado a todos. Vamos passar então agora a nossa prece final de encerramento, né? E as nossas vibrações. Vamos procurar nesse encerramento vibrarmos, né, em favor dos nossos irmãos que nós sabemos passar por situações difíceis. Às vezes pessoas do nosso convívio, pessoas do nosso conhecimento, que infelizmente hoje em dia parece que todo mundo conhece alguém que está internado, né? Alguém que está no hospital, alguém que está passando por dificuldades não só de saúde, mas dificuldades financeiras, esse entre aspas, né, confinamento pelo qual grande parte da sociedade passa, também acarreta aí uma série de problemas, né, problemas de convivência. Então vamos procurar, nesse encerramento nosso, vibrarmos por todas essas pessoas, tá bem? Senhor Jesus, nós agradecemos, Mestre querido, ao Senhor por essa oportunidade que nos concedeste de podermos estar aqui conversando a respeito das suas lições, conversando a respeito de seus ensinamentos esses, Senhor, que vieram para nortear as nossas vidas, não para nos impor medo, sofrimento, castigos, mas uma orientação amorosa de como vivermos e de como convivermos, principalmente. E aproveitando esse clima de paz e tranquilidade, nós queremos entregar em suas mãos, Senhor, as nossas vibrações de amor, de carinho, para que essas nossas vibrações sejam conduzidas generosamente pelas suas mãos até os nossos irmãos que passam por situação mais dificultosa do que a nossa no momento, Senhor. Amigos do nosso conhecimento que se encontram internados nos hospitais, passando por problemas de saúde, que o nosso amor, nosso carinho, nosso respeito, principalmente, possa estar junto deles, somados com a sua misericórdia, com o seu amor. Vibramos, Senhor, pelos lares que se encontram desalinhados, que estejam envolvidos em problemas financeiros, problemas de convivência, problemas de comportamento, enfim, Senhor, onde haja sofrimento, que as nossas humildes vibrações possam estar presentes, sempre emolduradas pela sua misericórdia. Vos pedimos por nós, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vos pedimos, Senhor, pelo nosso ambiente de trabalho, por todos que dividem conosco o nosso dia a dia, nas escolas, no trabalho, nas ruas, mas principalmente em nossos lares, Mestre querido.
para que possamos, com a sua ajuda, vencermos os obstáculos do nosso caminho. Que assim seja, Mestre, com a graça de Deus. Dispensa-nos na sua paz.